Olá, pessoas queridas! Estamos a começar mais um episódio do podcast À Descoberta das 5 Estrelas. No episódio desta semana vamos falar sobre políticas ambientais na indústria automóvel. No episódio de hoje vamos estar a falar sobre políticas ambientais na indústria automóvel. Para isso, trouxe para o meu lado dois convidados muito especiais, premiados no Prémio 5 Estrelas e que nos vão ajudar a responder a todas as questões que temos sobre esta matéria. Vou ter comigo a representar a Repsol o António Martins Vítor, bem-vindo António, e também o Jorge Santos, estou a dizer bem, não estou? Certíssimo. Da M-Force. Obrigada aos dois por estarem connosco. Obrigado. E por se disponibilizarem, pela vossa generosidade, de estarem connosco a acrescentar valor ao nosso canal. Aproveito, ainda antes de lançar a primeira pergunta, respiramos fundo e pedir a quem nos vai ouvir neste episódio que subscrevam o nosso canal, deixem o vosso like e, muito importante, perguntas, comentários, sugestões. Nós vamos estar sempre atentos a responder a tudo o que vocês nos deixarem. Ativem o sininho para receberem todos os episódios em primeira mão. Vamos a isto? Quando falamos de políticas ambientais, a primeira palavra que me vem à cabeça é sustentabilidade. Certo. O que é que Portugal está a fazer nas vossas áreas, obviamente, não é? Na indústria automóvel, no sentido de se aproximar das políticas que todos conhecemos, que ouvimos todos falar na União Europeia? Quão distantes estamos ou quão próximos estamos de sermos um país mais sustentável ao nível das políticas ambientais? A pergunta é para os dois, agarra quem quiser primeiro. Vamos conversar, os três. Portugal, como sabemos, segue muita legislação europeia nesta área ambiental, porque fazemos parte da União e, portanto, temos essa obrigatoriedade, fazemos a transposição das diretivas europeias. E depois, na implementação ao fim e ao cabo do impacto ambiental, há outros fatores que contam. Portanto, não basta apenas ter boas políticas, na implementação é preciso a execução dessas mesmas políticas. Na execução das políticas, um fator muito importante, muito relevante, é o comportamento do consumidor. Muito bem. Estar atento a... Nós sabemos hoje que o carro elétrico, no escape, tem zero emissões e, portanto, contribui para uma melhoria da qualidade do ar local, na cidade, por exemplo, onde é mais necessária, mas nem toda a gente tem dinheiro para comprar um carro elétrico. Verdade. E é um bom ponto e nós vamos aprofundar. É um excelente ponto. Temos todas condições porque queremos todos um mundo mais livre de poluição e, portanto, emissão de resíduos e tudo mais, mas até que ponto conseguimos lá chegar? E quando é que conseguimos lá chegar? Portanto, uma questão é a legislação, exatamente, as leis ambientais, outra questão é a implementação. Na implementação, um fator decisivo é o comportamento do consumidor. Certo. Jorge? Temos aqui uma questão muito importante e o António realmente referiu. Quando nós transpomos qualquer tipo de legislação para o nosso ordenamento jurídico, nós temos logo aqui uma questão que é, de facto, como é que nós vamos pôr isto na realidade? Porque a verdade é que muitas vezes falamos e uma questão de sustentabilidade ou de ser verde é uma questão que, primeiro, é sempre bem visto. Ninguém pode parecer a dizer que não quer ser sustentável, não é? Mesmo que quisesse, não há essa possibilidade. O que é ótimo, mas por outro lado é se eu consigo de facto ser verdadeiramente sustentável. Porque, na verdade, e o António referiu isso, tem tudo uma parte da escolha do consumidor. Eu, como consumidor, eu vou escolher o quê? Eu, se calhar, até quero escolher o mais sustentável, mas tenho capacidade para o fazer. E naquela parte onde eu vou escolher o produto mais sustentável, será que aquela diferença, se for mais oneroso, eu vou ter capacidade para o adquirir? Eu queria, mas naquela escolha, se calhar, opto por um não tão sustentável. Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é escolher o mais sustentável, é adotar uma política, obviamente, de proteção do ambiente, uma política que me torne um cidadão mais responsável. Mas e se eu não o conseguir fazer? E países como Portugal muitas vezes têm esta dificuldade. A política está lá. O António referiu, e muito bem, a questão da transição das políticas, das diretivas europeias, não é? Nós somos obrigados a isso. Mas na prática, será que conseguimos? E nós vemos essa questão. Mas imaginem... agora fiquei aqui um bocadinho. Queria dar boas notícias às pessoas que nos estão a ver, à nossa comunidade, mas imaginem que conseguimos aqui os três, aceitam o desafio de pensámos um bocadinho fora, de construir aqui um plano, não tínhamos barreiras, zero barreiras, construir um plano de sustentabilidade e que todos os portugueses que são conscientes, vamos partir do princípio que 60%, eu sei que estou a ser muito generosa, 60% da população portuguesa
quer ser mais verde, digamos assim, quer ser mais sustentável, que se não houvesse barreiras nenhumas, como é que era possível estabelecer aqui um plano de ação, na vossa opinião? O que é que nos tornava... É claro que a questão do preço eu sei, mas se não houvesse barreiras, qual seria assim o caminho? Como se traçássemos aqui um planeamento? Estamos a falar em mobilidade, certo? A mobilidade, sim. Na área da mobilidade. Da mobilidade. Na área da mobilidade, seguramente não é a melhor solução a nossa prática diária, que é andarmos com uma mochila de 2 toneladas às costas. Ai, António. Isso não é nada sustentável. Independentemente da motorização, e depois lá chegaremos. Mais sustentável é andar em modos suaves, é andar a pé, andar de bicicleta. Se a distância é maior, andar em transporte público, andar em transporte coletivo. Depois, se tenho que usar transporte individual, utilizar mobilidade partilhada. Não é eu ter a tal mochila em casa de 2 toneladas, que eu saio sozinho com ela, com 2 toneladas às costas, e uso-a, se calhar, 5% do tempo, ou 10% do tempo. Exatamente. E o resto está lá parada. Isso seria perfeito. Algumas dicas de sustentabilidade para a sua mobilidade. Pois, percebo. Para a minha aplica-se muito bem, porque o meu trabalho e o meu escritório são ao lado um do outro, a escola é em frente de casa, portanto, eu contribuo para essa parte. Apesar de, obviamente, não vou aqui dizer às pessoas mentiras, porque eu ando de carro, não é? Portanto, mas sim, tentamos reduzir nesse sentido e procurar fazer a nossa vida assim. Outras coisas que era possível fazer a nível da mobilidade? Uma coisa se fica extremamente importante e nós às vezes focamos-nos muito nos centros urbanos, e a verdade é que realmente no centro urbano eu tenho aqui uma disponibilidade muitas vezes diferente. Eu sou capaz de ter à porta de casa uma ciclovia que me leva ao colégio dos meus filhos, ou uma ciclovia que me leva até ao trabalho, e isso tudo facilita, até mesmo como está mau tempo, que ninguém gosta às vezes de bicicleta com mau tempo, mas mesmo assim faz, mas pensa na comodidade do carro, mas acabam por fazer na mesma. A questão é que basta nós sairmos cerca de 50 km, não é nem isso, do centro dos grandes polos urbanos e temos problemas. Começa logo, o António estava a referir dos transportes, mas eu tenho dificuldade em chegar a Lisboa e estamos a falar de zonas a partir de Vila Franca de Xira para cima. Portanto, eu tenho logo dificuldades. Então, eu até quero ser, mas como é que eu vou libertar-me do meu automóvel naquele momento? É muito difícil. Então, para pessoas que chegam a estar a 3, 4 km da primeira paragem de um autocarro. E são horas e depois é, não é, o efeito dominó. Sim, e não existe a conectividade neste caso. Os interfaces não estão adaptados ainda a isso. Há uma grande melhoria, e nós vemos em Portugal uma grande melhoria, mas ainda muito deficitária quando saímos muito do polo urbano. E aí notamos. Portanto, eu quero, mas tenho dificuldade. E vê-se que tenho que ultrapassar aqui várias barreiras para conseguir, de facto, pôr o meu plano de sustentabilidade em ação. E consigo, nas pequenas ações. De facto, consigo. Aliás, basta eu entrar no centro da cidade, não entrar no centro da cidade, estacionar o carro e rapidamente chegar ao centro. E depois ficar mais rápido do que levar o automóvel. Verdade. Excelente. Mas para isso também tenho que ter parques, neste caso, com lugar, em segurança, onde eu sei que posso trazer o carro, deixá-lo lá e à noite estar lá. É bem diferente. Em segurança e com um preço acessível, claro. Se puder acrescentar essa parte. Aliás, extremamente importante. Vamos à questão, à questão económica. Eu preciso do carro, portanto, e nesse caso, o que é que eu posso fazer? Tenho dinheiro para renovar a minha frota, portanto, para trocar de carro, e devo procurar uma solução que seja mais eficiente do ponto de vista ambiental. Não tenho dinheiro para o fazer. O que é que eu posso fazer? Muito bem. Com o meu carro existente, posso trocar de combustível. Posso usar um combustível que seja mais eficiente do ponto de vista ambiental. Posso mudar o estilo de condução para fazer menos consumo e, portanto, ter uma melhor pegada. Posso interrompê-lo só para desenvolver aqui um bocadinho? Para mim é importante aqui perceber, mudar o estilo de condução. Sim. E se calhar lá para casa, para quem nos está a ouvir e tomarem notas, aproveitar. O que é mudar o estilo de condução? Porque eu já ouvi isso várias vezes. Sim. É reduzir a velocidade. Ok. O carro, quando anda mais depressa, consome mais combustível. Só vejo vantagens. Antecipar as situações. Preparar. Muitas vezes vejo o semáforo lá à frente e ainda vou a acelerar. Eu posso deixar de acelerar e o consumo passa para zero. Tiro o pé do acelerador, passa para zero o consumo. E depois travar suavemente. Bom. Posso tirar toda aquela tralha que tenho na bagageira e que está a fazer peso no carro e, portanto, aumenta o consumo. Excelente. Posso ter uma condução menos de solavancos, de acelera, trava, acelera, trava, acelera. Posso fazer uma série de comportamentos, praticar uma série de comportamentos que me levem a uma chamada ecocondução.
pequeninas dicas, não é? Quase assim um mini kit para ser mais sustentável, caso não tenha, como disse inicialmente, se eu puder trocar o meu carro existente por um mais sustentável, ok? Se não puder, o que é que eu posso fazer já? Porque isso é possível fazer já. Eu espero que quem nos está a ouvir esteja a tomar notas, porque isto é quase aqui um kit de sobrevivência para o nosso planeta. Eu acho que nós não estamos todos ainda, muitos de nós não estão ainda sensíveis, e vamos falar aqui um bocadinho sobre a literacia. Só aproveitar aqui novamente para pessoas tomem nota de todas as dicas que quer o António, quer o Jorge estão a dar sobre esta matéria, porque nós não estamos a falar só de trocar de automóvel, nós estamos a falar de pequeninas coisas que eu ouço isso às vezes. O que é que eu posso fazer sozinha? Eu não consigo fazer A, eu não posso fazer B, mas há pequeninas coisas que podemos fazer. E mais, se acham interessante a conversa que estamos a ter aqui, aproveitem e partilhem isto com os vossos amigos nos grupos do WhatsApp. Sabias que é possível reduzir a pegada ambiental fazendo? Deixe-me continuar a questão do trocar de combustível. Podemos trocar por um combustível que à partida nos vai parecer mais caro, mas que se ele me levar a conduzir menos e a prolongar a vida do meu carro, está-me a ser mais barato e estou a ter uma pegada ambiental positiva. Refiro-me a um combustível aditivado, por exemplo, que é recomendado por muitas das marcas, e nós, quando compramos um automóvel, que é um equipamento caro, a primeira coisa que deveríamos fazer era ler o livro de instruções, como fazemos em muitas outras máquinas, e não o fazemos. Queremos saber se é gasolina ou gasolina e depois é o mais barato. Podemos, por exemplo, num carro a gasolina que eu tenha, muitas vezes com a idade, e não tenho dinheiro para comprar um novo carro. Muito bem. Se eu fizer um investimento relativamente pequeno, custará à volta de 1.500 ou 2.000 euros, trocar por autogás. E o meu consumo de combustível baixa para cerca de metade. E a minha pegada ambiental reduz drasticamente. Estamos a fazer um kit. Completamente de acordo. E principalmente, agora a pessoa pode dizer assim, sim, mas eu não estou a pensar dar esse investimento, não estou a pensar em dar para o autogás, até esses 2.000 euros para mim me custam. Então as pequenas práticas fazem toda a diferença, porque não só o que estava-se a referir a nível de consumo de combustível, em que aquela nossa antecipação da situação faz de facto, por exemplo, nós vemos às vezes pessoas que vão de férias, colocam os suportes de bicicletas em cima do carro e não os retiram durante o ano todo, mas só uma vez por ano é que levam as bicicletas lá em cima. Então, tudo o que está em cima do carro, para além do peso, é a aerodinâmica do carro que é afetada. Eu estou a aumentar, se calhar, cerca de 10 a 15% o consumo de combustível no meu carro só por ter os suportes de bicicletas no tejadilho. Então, é tirá-los e voltar a montar quando for necessário. Não é por mais meia hora que eu vou perder a montar, que não vou poupar durante X meses por ano esse consumo que eu preciso. Portanto, é uma pequena dica. Mas para além de nós estarmos a poupar o combustível, também temos os próprios componentes, e o António referiu, por exemplo, na casa da travagem. Então o que é que eu estou a prevenir? Estou a prevenir que estou a gastar discos, pastilhas, estou a prevenir tudo o que seja os componentes de desgaste, que eu sei que se vão desgastar, mas se eu os puder desgastar menos, a minha fatura vai ser mais prolongada. E depois apostar também no que é que nós temos que apostar verdadeiramente? Na manutenção preventiva. Se eu fizer a manutenção preventiva na minha viatura, quer dizer o quê? Fazer as revisões ao carro, quando têm que ser feitas, eu vou literalmente poupar muito dinheiro à minha carteira. Essa parte eu sei. A manutenção corretiva é o mais caro que existe. É quando eu vou atrás do prejuízo. Eu vou porque o carro parou. Eu vou porque o carro agora não liga. E a pessoa lembrou-se agora, mas esqueceu-se que há 2 anos não faz sequer uma mudança de óleo. Há 2 anos que não vê como está a bateria. Há 2 anos que não vê como é que está o sistema de travagem. Pressão dos pneus. A pressão dos pneus é uma coisa que parece tão básica, sim. E se calhar nós nas nossas oficinas, se calhar vemos que 80% dos carros que entram nas nossas oficinas, se não forem mais, não têm a pressão correta nos pneus. E mais, e quando perguntamos à pessoa, o cliente diz-nos, é verdade, é uma coisa que eu estou sempre a falhar e vejo. Mas depois, o que é que vai ver? Vai ver degradação prematura nos pneus que é específica de uma pressão incorreta. Porque nós podemos ter degradação de várias maneiras, mas há degradações específicas da falta ou do excesso de pressão. Portanto, diferenças de pressão. Coisas pequeninas que podíamos fazer e que simplesmente deixamos. E passa um dia, passa uma semana, passa um mês e há pessoas que dizem, ainda bem que eu vim cá para uma revisão, porque é aqui que eu vejo a pressão dos pneus.
Quando nós dizemos, mas passo numa das nossas oficinas e veja gratuitamente a pressão, é fácil. Sim, mas tem cá passar, parece muito complicado. Mas depois não é muito mais complicado termos que dar uma despesa prematura de uns pneus que iam durar mais uns bons milhares de quilómetros? É bem diferente. Pessoas, eu não sei se vocês têm noção disto, pessoas que estão lá em casa, que nos estão a ouvir, eu confesso, mais de metade da vontade do que disseram, eu não tinha essa consciência. A questão daqueles suportes das bicicletas, a pressão dos pneus. Bom, tenho alguém que faz isso por mim muito bem feito, não é? Meu marido, e sim, é atento, e as revisões certinhas, e a hora, está tudo certo. Agora, eu não sei se a maior parte de nós tem esta consciência e sabe estas pequeninas formas de, no fundo, são poupança, isto é literacia. São. Acreditam que às vezes nós somos um bocadinho, vou usar assim uma palavra mais popular, desleixados porque não sabemos, ou é mesmo porque deixamos andar? É tipo do português deixar andar. Falta literacia, informação que diga às pessoas estas pequeninas coisas que ouvimos aqui. Só um pequeno parênteses, estou a ouvir-vos a falar sobre, no fundo são pequenos hábitos, e estou a pensar, tendo em conta a minha atividade profissional, na formação, quando falo às pessoas dos pequenos hábitos todos os dias para atingir um objetivo. É isto. E as pessoas dizem, mas isso parece tão pouco. Pois é, só que este pouco todo somado vão dar uma diferença grande. Aqui estamos a falar de poupança financeira, não é? E aquilo que nos trouxe aqui hoje, a questão ambiental. Portanto, novamente, se nos estão a ouvir com atenção, se ainda não subscreveram, está na altura. E partilhar este vídeo com o máximo de pessoas, porque estão aqui informações muito importantes. Antes de passar à próxima pergunta, eu tenho aqui alguns dados, tomei notas, no meu tablet. Vou pedir que me deixem ler e que possam comentar estes números. Pode ser? Claro. Vamos a isto. Então, o tópico é sustentabilidade, é onde nós estamos, e diz o seguinte: Portugal é o 4º país da União Europeia onde mais se compram veículos elétricos. O Governo, através do Fundo Ambiental, destinou diversos subsídios ao incentivo à compra deste tipo de automóveis. E, ao que parece, foi um plano que correu bem. No entanto, e terminamos aqui esta nota, a Federação Europeia dos Transportes e Ambiente diz que ainda é pouco e alegam ser preciso fazer ainda mais pelo meio ambiente. Eu penso que é óbvio. Ainda assim, deixo para vocês os comentários. O que é possível? Se sim, se concordam, se discordam, o que é que têm a acrescentar? Existem mercados onde a penetração do veículo elétrico é superior. Tipicamente são países mais ricos e onde existem mais apoios do Estado. O automóvel elétrico é uma boa solução para a qualidade do ar nas cidades. Certo. A qualidade do ar nas cidades é um problema e o automóvel elétrico resolve esse problema. Porquê? Porque tem emissões zero no escape. Mas na sua construção, a pegada de um carro elétrico é superior a um outro veículo. E existem outras soluções tecnológicas que podem fazer contribuições para a melhoria da qualidade do ar nas cidades que não seja um carro elétrico. Ok. Aparentemente, vamos no caminho de o carro ligeiro ser elétrico. A tecnologia irá... nesse sentido, não é? Vai nesse sentido. Mas vão ser necessários fazer um caminho que já foi iniciado, que é o chamado combustível renovável. Hoje, nos combustíveis atuais, quando abastecemos na bomba, 11,5% este ano do combustível, em termos de teor energético, já é componente renovável. E essa componente renovável vai continuar a crescer e vamos chegar a uma situação em que seja 100%. 100% de um biocombustível ou de um combustível sintético e, portanto, vamos conseguir reduzir as emissões em 90%. Ótimo. Se a exigência vier a ser, como tudo aponta que venha a ser, 100%, então esse tipo de motorização não resolve, portanto, não vai ao encontro dessa legislação. Certo. Mas aquilo que nós advogamos é que deixem as tecnologias trabalhar e procuremos soluções mais eficientes, que sejam mais acessíveis para o consumidor, que resolvam de forma mais eficiente o problema ambiental. E não estejamos a impor via legislativa uma solução única. Até porque nós vamos ter que desenvolver outro tipo de tecnologias e de soluções para aviões, para barcos, sim. Para tratores. Um trator vinheteiro, para passar no meio das cepas, tem que ter uma determinada dimensão.
E quando está a fazer determinados trabalhos, tem picos de potência e nunca haveria espaço para o número e o volume de baterias que seria necessário funcionar. Uma máquina de terraplanagem nunca será elétrica, ou dificilmente será elétrica. Transporte pesado, os aviões... E, portanto, existem soluções múltiplas. O carro elétrico é uma boa solução para os ambientes urbanos, porque contribui para a melhoria da qualidade do ar nas cidades. Atenção, se for usado de forma partilhada. Senão temos o tal problema da mochila de 2 toneladas às costas. Então... O carro elétrico não pesa menos. O carro elétrico neste momento custa mais. E pesa mais. E pesa mais. Portanto, é um ninho. Isto não é direito. Ainda há aqui muitas coisas, não é? Não, é melhor andar a pé, é melhor andar de bicicleta, é melhor andar de transporte público. Completamente de acordo. Jorge? É isso mesmo, e só que muitas vezes nós focamos-nos daquilo que nós lidamos diariamente. E o que é que nós lidamos diariamente? É com o carro. Nós lidamos com o nosso veículo. E então depois esquecemos exatamente do avião, esquecemos do barco, esquecemos da poluição que atualmente eles fazem. Mas como é que os transformamos de forma mais sustentável? Transformamos com pequenos passos. Mas, e de acordo também com o António que estava a dizer, e concordo plenamente, que há que deixar a tecnologia chegar lá e a legislação acompanhar a tecnologia, porque se nós queremos legislar primeiro e esperar que naquela altura, naquele dia, naquele ano que nós propusemos haja a solução, sai-nos mal. Porquê? Porque a tecnologia ainda não está pronta, mas a data está. Então o que é que eu vou fazer a essa data? Agora vou adiar? Parece mal, não é? Adiar as coisas parece sempre mal. Então o que é que eu posso fazer? Porque depois as pessoas deixam de acreditar. Porque vamos imaginar, quando nós damos uma data, e estas datas funcionam, é uma coisa espetacular, mas se eu dou uma data, até pode ser mais longínqua, mas é aquela data e chego lá e cumpro, tudo bem. Mas se eu todos os anos digo, para o ano é que vai ser, às tantas, quando sai essa notícia, eu digo, eu já nem ouço essa notícia, todos os anos dizem que é para o ano, então quer dizer que não vai haver. A ideia de nós termos a tecnologia, neste caso a legislação, a aguardar e a esperar e a acompanhar principalmente os avanços tecnológicos para assim legislar e ao legislar adaptar-se e pôr datas verdadeiramente credíveis, nós aí vamos ter o próprio cidadão a acreditar muito mais na mudança da sustentabilidade, porque sabe que esses passos estão a ser de facto dados. Eu às vezes quando se fala, Portugal gosta muito de ser um bom aluno da União Europeia, nós somos mesmo, se queremos ser um bom aluno, sempre, em todos os assuntos, mas a questão é que um bom aluno não é aquele que decora para o teste, é aquele que compreende o teste e depois, quando acabou o teste, aplica esse conhecimento ao longo da sua vida, não é? E nós às vezes gostamos muito de decorar para o teste. Decorar para o teste funciona muito a curto prazo, muito bem, depois esquece o ensinamento e a prática morre por ali. E o nosso processo de sustentabilidade, o que é que faz? Bem, torna-se uma carta de boas intenções, e isso é que nós não queremos. Não queremos. Espero que o meu filho esteja a ver este episódio, caso não esteja, vai ver, porque esta dica que o Jorge deu agora é muito boa. Não vale decorar para o teste. O meu filho já está subscrito no canal, já segue, até já faz comentários, tem ativado o sininho das notificações para ver tudo o que se passa aqui. Vocês em casa já fizeram o mesmo? É agora, aproveitem porque está um conteúdo espetacular. Há quase aqui, construímos aqui um manual de boas práticas para começar já a fazer as pequenas coisas para o dia-a-dia. Portanto, nós estamos aqui num todo, já falámos muito de sustentabilidade e de pensamento verde, mas ainda é possível aprofundar um bocadinho mais, e aqui os meus últimos 2 tópicos, e ficávamos aqui mais umas horas a falar. Os últimos 2 tópicos, 2 perguntas em concreto. Tanto na M-Force como a Repsol têm com certeza políticas de sustentabilidade. Podemos falar um bocadinho sobre aquilo que está a ser feito nas vossas marcas premiadas. Vocês são as pessoas certas para inspirar outras pessoas a fazer esse caminho brilhante. Podem partilhar algumas das vossas claro que ações? Sim. Claro que sim. Nós na M-Force, uma das coisas que também nos dá um grande orgulho também é o crescimento que nós temos. E nós estamos constantemente a abrir espaços novos e a ampliar a nossa, para já, ainda presença nacional, e também temos em Angola, mas a nossa presença. 80 oficinas? Já estamos mais perto das 90 do que das 80, é verdade. Boa! O que é que acontece? Abrir um espaço novo hoje é diferente do que fazíamos há 10 anos atrás. E nas pequenas ações nós conseguimos
conseguimos de facto ser mais sustentáveis. Portanto, começamos logo por aí, porque uma oficina a abrir agora não tem a iluminação que tinha há 5 anos, se calhar, atrás. Nós conseguimos ter reduções de mais de 50% em consumos só com a transformação da iluminação normal em iluminação LED. Mais conseguimos ter uma melhor iluminação nas oficinas que nos permite fazer melhores trabalhos quando estamos, obviamente, neste caso, com o anoitecer. Isso é o simples exemplo de que podemos crescer e pensar o que é que eu aqui consigo fazer melhor, mas podemos fazer outras coisas. As máquinas também se tornaram mais eficientes. Nós, junto com os nossos fornecedores, e felizmente conseguimos ter fornecedores com esse tipo de pensamento sustentável, nós conseguimos ter equipamento muito mais recente e substituir esse equipamento, e uma máquina mais recente é isso mesmo, consegue ser mais eficaz a fazer uma tarefa em menos tempo, consegue ser mais eficaz no consumo de energia que também tem, portanto, até no próprio equipamento. No próprio equipamento oficinal grande, mas até à própria ferramenta, porque se nós optarmos por uma ferramenta tão simples como uma chave, independentemente de que ela seja, mas que me dure se calhar 5, 6 vezes mais, eu só vou trocar essa chave se calhar ao fim de 1 ano ou 2. A mesma chave, mas se optasse por outra, se calhar estava todos os meses a pedir uma chave nova. A questão do ciclo de vida, não é? Completamente. Ou seja, essa antecipação, que é também, faz parte também de um caderno, com certeza, de política de sustentabilidade, que é o que é que eu posso fazer aqui de diferente que não podia fazer há uns anos atrás, 5 anos, se calhar até há 1 ano, não é? E eu antecipar isso que também faz parte deste pensamento verde que todos queremos. E esse valor que nós estamos a investir, sabemos perfeitamente que vamos retorná-lo de uma forma muito sustentável, muito consciente. A ideia é mesmo essa. Portanto, eu não estou a gastar mais, eu estou literalmente a investir em algo que me vai dar um retorno muito positivo. A ideia é essa. A diferença entre custo e investimento. Completamente. Adorei ouvir. António, Repsol. Eu sei que sustentabilidade é mais do que ambiente, é também a pata social e a parte económica, ou mais modernamente a questão do ESG, o ambiental, o social e a parte de governança. Mas deixe-me dizer-lhe que hoje nos movemos muito por esta questão de o nosso objetivo de neutralidade carbónica 2050. Até 2050 temos esse compromisso de neutralidade carbónica. Fomos a primeira empresa do setor a fazê-lo, em 2019, e esse para nós é um caminho exigente. É um caminho exigente porque estamos a considerar 3 níveis de emissões: as emissões relativas à nossa atividade, à cadeia de valor, e as emissões pelos produtos que comercializamos. E essa aí é a maior fatia. E então aí temos que fazer muitas coisas. Falámos no caso da aviação, que tem uma pegada imensa hoje, e temos que desenvolver combustíveis para permitir que a aviação tenha uma pegada inferior. A questão da marinha, que também é significativa, mas muitos outros tipos de transporte, indústria, enfim. Nós temos um sistema em que medimos a intensidade carbónica e fazemos o tracking desse objetivo, desse indicador. Nesta altura, estamos a trabalhar um pouco em todo o tipo de tecnologias. Eu não sei se já vamos falar depois adiante, eventualmente, da ambição futura, o que é que seria possível futuramente, mas para já estamos a trabalhar em biocombustíveis de diferentes naturezas. Os biocombustíveis começaram por ser produtos derivados de atividade tipo agrícola. Certo. Depois foram evoluindo para economia circular, quando utilizamos, por exemplo, óleos alimentares usados para fazer combustível, utilizamos gorduras animais para fazer combustível, usamos biomassa para fazer combustível, até chegarmos a uma situação de desenvolvimento de combustíveis sintéticos que mais não são do que juntar CO2 capturado ou armazenado, juntamente com o hidrogênio verde, e assim produzir um combustível sintético. Portanto, todos esses caminhos estão a ser feitos, mas também estamos a investir em tecnologias como sejam, por exemplo, captura de carbono, ou ainda mais, olhando para esse tal futuro, uma situação que, a meu ver, seria ideal, que era nós conseguirmos produzir combustíveis a partir de CO2 capturado diretamente da atmosfera. Isto é, estaríamos a capturar o mal e reutilizá-lo construindo um novo combustível. E, portanto, seria uma solução tecnológica que
que certamente nos permitiria chegar a metas muito, muito avançadas. Mas, enfim, é um caminho tecnológico muito desafiante. Pegando neste gancho das novas tecnologias, e tenho a certeza absoluta que a M4 também já pensou, o que é que seria possível fazer neste futuro, neste caminho mais verde? Com o que nós vemos acontecer e com a rapidez que nós vemos acontecer, nós vemos aqui vários cenários que nós podemos ter. Por exemplo, nós temos oficinas espalhadas pelo país todo, certo? E temos grande presença, obviamente, nos grandes centros urbanos, em Lisboa ou no Porto. Mas vamos imaginar que começamos a ter restrições do próprio acesso dentro das cidades. Okay. E isso vai fazer com que nós tenhamos que mudar a própria estratégia, porque se a pessoa não consegue chegar com o carro ao centro da cidade onde tem a sua oficina, onde é que tem que fazer? Então, o facto de nós conseguimos criar uma rede em que, por exemplo, fora a pessoa deixa o seu carro e automaticamente no carro, num posto automático, e o carro ser daí transportado para a oficina onde vai ser, neste caso, feita a sua manutenção, e depois a pessoa levantá-lo, por exemplo, onde lhe der mais jeito, é algo que está, obviamente, nos nossos planos. É algo que poderá acontecer. E é algo que é uma conveniência muito grande para o utilizador do automóvel, não é? Que vai ter exatamente a necessidade dele, porque ele não consegue chegar àquele sítio, então nós vamos fazer isso pelo cliente. Isso é um pequeno exemplo de que algo que nós podemos, de facto, trabalhar e algo que nós podemos ver, mas, mais uma vez, de acordo com as transformações que vão havendo e de acordo com a necessidade do consumidor. Nós temos que seguir isso mesmo e tem que ser coisas realistas que, de facto, adequem à nossa operação. A nossa operação de uma forma realista, de uma forma credível, em que a pessoa diga, ok, isto funciona, mas funciona mesmo bem, porque senão, só por fazer não interessa. E há uma série de fatores envolvidos também, não é? Muito. Porque a vontade é que eu costumo dizer, é um combustível espetacular para fazer tudo o que quisermos, mas depende. Por exemplo, eu agora tenho vontade de ir correr, vou correr, mas não estamos a falar da mesma coisa, não é? O que nós não queremos são aquelas resoluções de ano novo em que acabam no dia 13, mais ou menos, de janeiro, mais ou menos assim, por aí adiante. Que este ano é que é? Este ano é que é, e essa resolução morre aí. Nós queremos soluções concretas, não é? E que, de facto, mudem a vida das pessoas para o melhor e exatamente naquela necessidade delas. A pessoa tem uma necessidade, nós estamos lá para ajudar e vamos conseguir ajudá-la. A ideia é essa. E que se mantenham, não é? Que não seja só uma coisa, um pop-up, surgiu agora e depois desaparece porque não funcionou. Que se mantenha e que se moldem de acordo com as necessidades que vão aparecendo, porque vai haver sempre necessidades novas a aparecer. E a aparecer necessidades, a minha ideia que era boa, ainda se pode tornar melhor. E vai-se moldando de acordo com as necessidades. E vai crescendo, o que é normal. Não é para ter uma boa ideia que acabou, pronto, agora está bem. Feito. Entretanto, mudam os fatores, a minha ideia, se calhar, já não é assim tão boa. Não, eu pego nela e transformo-a mesmo para isso, não é? Eu tenho que ir atrás da necessidade do cliente. Eu percebo perfeitamente porque é que a M-Force e a Repsol são as empresas premiadas. Estão aqui, são vocês que estão aqui a representá-las. Parabéns mais uma vez. Adorei a nossa conversa. Levo daqui um kit de pequenas práticas, vou-me lembrar da questão dos pneus todos os dias e dar dicas lá em casa sobre o que trazemos em cima do carro e lá atrás na bagageira, perfeito. Há todo um caminho pela frente, mas eu quero acreditar que é um caminho otimista, não é? Para mim o verde esperança, otimista, o verde aqui do nosso estúdio. Foi um gosto enorme receber-vos aqui. Obrigada pela generosidade, partilharem o vosso conhecimento, a vossa presença. Para vocês aí em casa, espero que tenham gostado tanto quanto eu, que tenham tomado todas as notas, ainda podem rever este episódio. Aproveitem e partilhem com os vossos amigos, com as vossas empresas. São duas marcas premiadas, inspiradoras. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Obrigada, um beijo e até já.